Olá! Hoje o tema é a polêmica do assento do avião. Estou atrasada, como sempre, né? A polêmica foi semana passada. O pessoal agora não está mais falando tanto, bombou. Na semana passada eu dei uma olhada, eu vi algumas postagens e, como sempre, não me meto nesse tipo de situação. Não dou minha opinião, mas como a gente conversou nesse final de semana, ontem, domingo, né? Ontem foi domingo e eu estava conversando sobre isso com as colegas que foram para uma confraternização, né? E me veio algumas ideias sobre isso, porque puxaram de mim, né? E aí eu quis fazer, deu vontade de fazer um vídeo hoje sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu pensei é sempre em Louise Hay que ensina coisas maravilhosas. Louise Hay tem uma frase que diz assim: tá todo mundo fazendo o melhor que pode, com o nível de consciência e conhecimento que a gente tem, tá? Então, se a gente pensar que todos naquele avião estavam fazendo o melhor que podiam, com o nível de consciência e conhecimento que tinham, a gente começa a pensar que estava todo mundo certo, né? Estava todo mundo certo fazendo o que achavam que tinha que fazer, com os instrumentos, as estratégias que tinham na hora, né? Todo mundo estava certo. Cheguei à conclusão que estava todo mundo certo, né? Inclusive a criança. Inclusive a moça que ficou na cadeira que ela tinha direito, inclusive a moça que filmou, inclusive as pessoas que fizeram pressão de grupo, né? Porque estava todo mundo seguindo sua própria consciência, aquilo que eles achavam que era certo naquela hora. Segundo eu li, a moça, quando reivindicou a cadeira que ela pagou mais caro para sentar, eu já fiz isso também, paguei um assento no avião, paguei mais caro porque eu queria escolher previamente o assento. Pediu, quando chegou, a mãe da criança levantou-se e saiu da cadeira dela, tá? E a moça sentou na cadeira que era devido a ela sentar. O fato da moça, deixa eu botar aqui, não perturbe. O fato da moça não querer, quando foi solicitado, pelo que eu entendi, por outras pessoas do avião, porque a criança estava descontrolada, assim, a criança também estava certa. Mas, meu Deus do céu, eu não botei aqui no não perturbe. Como é que... é porque o não perturbe não funciona. Então vou desligar, peraí. Desliguei, pronto. Depois eu atendo. Tá, voltando, deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá. A criança, se eu não me engano, tem 4 anos, e tem toda a imaturidade emocional para, numa frustração, perder o prumo e chorar desbragadamente. Então a criança também estava certa, no sentido de estava fazendo o melhor que podia com a consciência e o conhecimento que ela tinha naquela hora. Ela foi frustrada, ficou nervosa e começou a chorar. E isso, obviamente, choro de bebê incomoda todo mundo. Aliás, choro de uma forma geral incomoda todo mundo. Choro de bebê incomoda muito mais porque a gente acha que é crueldade. Bebês não podem chorar, porque a gente acha que é crueldade com os bebês. No geral, a gente ainda tem essa ideia. Então, quando a criança estava lá descontrolada e os pais provavelmente não estavam conseguindo acalmar aquela criança, por quê? Eu estava falando isso para a Daisy ontem, explicando isso para meu ponto de vista, tá, gente? Para a Daisy. Veja, Daisy estava dizendo que se fosse ela com 4 anos chorando, bastava a mãe olhar assim, de banda, e ela ia engolir o choro. E todo mundo quer dizer, todo mundo não, algumas pessoas da mesa concordaram com isso. Eu disse a Daisy, claro, a gente, na minha época, provavelmente eu também faria isso, como se eu fosse uma criança. Mas naquele momento a gente estava sendo reprimido. Não era o melhor emocionalmente para uma criança. Hoje em dia, as crianças não são mais reprimidas
na expressão afetiva delas. Ok, isso é ótimo. É ótimo que a criança possa chorar desbragadamente por uma coisa que ela perdeu, ao invés de engolir aquela frustração. A questão aí é que os pais dessa geração de crianças que podem expressar seus sentimentos não foram treinados ainda suficientemente para terem estratégias, um leque de estratégias possíveis para acalmar a criança. Quase nenhum pai tem isso ainda, quase nenhuma mãe tem isso ainda. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a isso, a gente foi ensinado a reprimir e não a acalmar. Então os pais ainda estão aprendendo a fazer isso. Então tem momentos que alguns pais não conseguem fazer isso, porque não tem estratégias, ou não tem um leque de estratégia. A estratégia que eles têm não funcionou na hora, porque às vezes é assim. Algumas estratégias não funcionam na hora. E a criança entra num looping que ela própria não consegue acalmar-se, e os pais também. Aí fica todo mundo nervoso, então provavelmente o avião inteiro ficou nervoso com aquele choro, aumenta vibracionalmente a tensão, a criança fica mais apavorada ainda, porque só vê um bocado de adulto nervoso, né? Então é um looping que vai criando tudo, né? Então a mãe também não tem culpa de não ter conseguido acalmar a criança. A criança não tem culpa de não ter conseguido ainda aprender a se acalmar. A moça que ficou no cadeira dela não tem culpa porque ela estava reivindicando um direito dela. E as pessoas que começaram a ficar incomodadas e pressionar também não tem culpa, porque essa era a forma que via. Consciência e conhecimento. A gente está sempre fazendo o melhor que pode, com a consciência e conhecimento que a gente tem. Então, as pessoas que estavam fazendo pressão de grupo estavam fazendo o melhor que elas podiam para tentar resolver a situação. Né? Aí tem também o pessoal da aviação. É porque o pessoal da aviação, a resposta que deram é que ninguém solicitou. Então o pessoal da aviação não está com o olho em todos os lugares. Talvez estivessem fazendo outra coisa, eu não sei. Tá? Ninguém solicitou a ajuda deles e talvez não estivessem criando uma confusão muito grande. Tinha uma pessoa filmando. Tem gente que filma. Olhando de longe, podia ser que a pessoa só estivesse filmando. A gente só soube da confusão, talvez. Até as pessoas que estivessem dentro do avião. Só soube da proporção da coisa quando entrou na internet. E por que a pessoa postou na internet? Porque nesse momento, uma das formas da gente achar que resolve situações que a gente acha que está errada é mostrando para o mundo. Então a pessoa que postou isso, talvez estivesse achando que estava errado a situação e que ela estava fazendo um bem, mostrando um erro. Esqueceu-se que filmar uma pessoa, e olha que a pessoa que parece que filmou, a pessoa é a advogada, mas ela esqueceu-se, naquela situação toda tensa, ela esqueceu-se que filmar uma pessoa sem permissão e postar na internet pode ser considerado inclusive crime. Ela pode ser processada. Então ela esqueceu disso. Por quê? Porque tinha uma criança chorando e perturbando o juízo de todo mundo. Naquele momento, ninguém começou a pensar mais racionalmente. Estava todo mundo irracional que estava envolvido. Não sei se todas as pessoas do avião estavam nesse lugar, mas os envolvidos, com certeza, estavam funcionando de forma irracional, né? Pelo estado de tensão que ficou a situação. Então, é como eu disse, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Birra, tá? Primeira coisa que eu conheço, birra e criação de filho. Foi uma coisa que botaram. Eu não acho que tinha birra ali. A gente chama, falei para a Deise ontem, o que a gente chama de birra hoje é a criança expressando o sentimento de desconforto dela no momento de descontrole, que ela não tem maturidade. Uma pessoa de 4 anos não tem maturidade emocional nem mental para voltar a se acalmar. Então ela realmente entra nesse looping e ela já nem sabe mais por que está fazendo aquilo. Ela não está fazendo aquilo porque ela quer o banco. Ela está fazendo aquilo porque ela perdeu o pé, ela perdeu o controle do estado emocional dela, porque ela queria a cadeira, tá certo. Ela foi frustrada. A criação. Os pais hoje não têm mais pulso
para os filhos? Não necessariamente. Né? É como eu disse, para voltar ao estado de calma, precisa de usar várias estratégias, nem todas funcionam em determinados momentos. Okay? E choros de bebês, choros de crianças pequenas, foi programado pela natureza para perturbar o ser humano adulto. Então ficou todo mundo perturbado. Se todo mundo está perturbado, ninguém funciona bem para acalmar a criança e dizer, tá tudo bem. Olha, a criança até já parou de chorar. Se dessem para ela o banco, ela provavelmente se acalmaria mais rápido. Mas não é porque ela estava manipulando todo mundo, não. É porque o motivador da frustração seria tirado. Aí ela não... Parte do estado emocional dela iria embora, porque ela não estaria mais frustrada. Enquanto ela estivesse frustrada, o estado emocional dela seria perturbador e perturbante, né? Aí, a moça do banco estava errada, não tinha empatia, como acusou a moça do filme? Não tinha empatia? Eu acho que não. Eu acho que ela estava lutando pelo direito dela e ela estava certa de lutar pelo direito, ela pagou mais caro para estar ali. E aí, assim, eu tenho uma frase do Leandro Carnal que eu gosto muito, que eu uso bastante agora, né? Quem acusa se revela. Veja, a pessoa que acusou ela de falta de empatia também estava tendo falta de empatia com a moça da cadeira. Né? Eu não estou sendo empática com o direito de uma pessoa estar no banco que ela pagou mais caro para estar. Então, quando a gente acusa alguém de algo, normalmente a gente está cometendo o mesmo pecado. Mas só que a gente não está vendo que está cometendo o mesmo pecado, porque é mais fácil ver o pecado cometido pelo outro, não por a gente. Então, é como eu disse. Aí tem alguma pessoa errada. Se a gente usar o filtro da Louise Hay, que está todo mundo fazendo o melhor que pode, com a consciência e o conhecimento que tem naquele momento. Eu hoje em dia, para avaliar uma situação, porque eu estou no treino, sugerido por Louise Hay, né? Eu estou no treino de parar com todo julgamento. Parar com todo julgamento. Com toda a crítica. Então, para parar com toda a crítica, eu vou primeiro para esse filtro. Está todo mundo fazendo o melhor que pode, com a consciência e conhecimento que tem. É por isso que eu digo que cada pessoa estava agindo da melhor forma que podia, ou seja, corretamente. Todos, não tinha ninguém errado, inclusive o pessoal que fez coro e começou a xingar a moça que não deu o banco. Por quê? Porque naquele momento a consciência dele estava voltada para a necessidade da criança, não para a necessidade do adulto. Por quê? Porque ensinaram isso a ele, cara. Ensinaram aquele povo ali que a necessidade de uma criança é a primeira coisa, não é a necessidade do adulto. Então ninguém estava entendendo porque um adulto não estava cedendo lugar para uma criança. E estava deixando a criança ficar nervosa. Por quê? Porque provavelmente a maioria daquelas pessoas adultas ali foi ensinado que criança precisa ser tratada de forma diferente. Porque a gente agora que está aprendendo essa ideia de que criança é bom aprender sobre frustração, que ela tem um looping de nervoso e que às vezes ela não consegue, que os adultos que estão perto é que tem que ensinar ela a se acalmar. A gente está aprendendo isso agora, cara. A gente não tem isso do conhecimento já baseado no nosso subconsciente para poder dizer, ok, talvez daqui a 2 ou 3 gerações, ou seja, 90 anos, que parece que uma geração é 30 anos, né? Então daqui a 2 ou 3 gerações, daqui a 90 anos, uma coisa como essa não aconteça. Por exemplo, a mãe vai ter um conjunto de estratégias para acalmar a criança, e mesmo que ela não consiga acalmar a criança, as pessoas do avião não vão ficar nervosas com isso, porque vão entender que aquela criança está num loop, e que naquele momento a mãe não conseguiu acalmar. Vão entender também que crianças não precisam receber tudo a toda hora e todo instante, e que a moça que está no banco, lembrar-se que a moça que estava no banco estava com o direito de não trocar ou de não ceder a cadeira dela por lei, tá? E que não precisaria se fazer um filme para resolver isso e colocar na internet. E a gente nem saberia dessa situação. Mas que bom, né, que a moça filmou e que deu esse rolo todinho.
para que a gente possa elaborar, discutir e aprender sobre isso. Veja, a gente aprende pelo erro, normalmente. Cometeu-se erro nesse momento se a gente basear o julgamento dessa situação com ideias que a gente só vai ter daqui a 90 anos. A massa, eu estou falando. Uma pessoa só pode até ter essa ideia. Mas assim, a massa, só daqui a 90 anos vai ter essa ideia. E aí esse vídeo não vai ser mais feito, porque essa situação não vai mais existir. Mas agora que a gente ainda está aprendendo tudo isso, aprender a acalmar uma criança, aprender a entender que criança não precisa receber tudo que quer na hora que quer, entender que uma criança não precisa engolir o choro, engolir a frustração dela para ser bem educada, para não perturbar ninguém, que ela pode perturbar as pessoas com o desespero dela, e as pessoas vão dizer, ok, essa criança só está desesperada porque ainda não sabe lidar muito bem com frustração. Vamos respirar, todo mundo do avião. Respirar, ficar calmo, porque quanto mais a gente ficar calmo, a gente ajuda mais essa criança. Ok, o adulto não precisa devolver ou trocar essa criança, ela não está tendo falta de empatia, ela está exigindo um direito que é dela e colocando um limite para a criança, ajudando a criança a se tornar um adulto mais colaborativo com os outros. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso a gente só vai saber daqui a uns anos, daqui a uns décadas, daqui a quase 100 anos. Então, nesse momento está tudo certo. Eu estou aqui, né, rezando que para os mais exaltados, né, porque eu li que tem muita gente que descobriu as redes sociais da moça da cadeira e está querendo saber onde ela mora, talvez para ameaçar, né? Isso aí são os mais exaltados, são os mais despirocadinhos que vão fazer isso. Então eu estou rezando que ela está muito preocupada com a segurança dela, né? Por causa da repercussão. Então daqui eu rezo para que todos fiquem seguros. A moça que filmou, a moça que não deu a cadeira, a mãe, a criança. Que todos fiquem seguros das pessoas que têm um juízo mais exaltado e acham que tem que resolver na força do muque, do xingamento, as coisas que elas acham que estão erradas. Né? Lembrem-se disso, criaturas humanas. Nós estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos. Numa hora como essa, a gente precisa dizer, se eu estou com raiva, se eu estou querendo me vingar de alguém, se eu estou querendo expor alguém, significa que eu estou fora do meu próprio prumo. Eu tenho que ampliar a minha consciência antes de agir. Antes de agir, eu tenho que ampliar a minha consciência. Antes de abrir a boca e julgar e condenar e jogar pedra. Jesus ensinou isso. Aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que a gente faz? Eu digo hoje, assim, na internet, se Jesus estivesse propondo isso na internet, o pessoal jogava pedra. Porque ninguém ia ter a consciência de dizer, peraí. Naquela época dizem que ninguém jogou pedra. Eu nem acredito nisso. Não é possível que aquele grupo de pessoas tenha mais consciência do que o pessoal que tem hoje. Eu acho que é uma parábola só. Eu acho que as pessoas jogaram pedra. Porque se hoje jogam, imagina há 2000 anos atrás. Então, gente, meu pedido fica aqui. Entre conversas de amigo, entre comunicação de internet, quando vocês forem falar desse assunto, evitem jogar pedra em qualquer ser humano. Não tomem partido. Simplesmente usem o filtro. Está todo mundo fazendo o melhor que pode, com a consciência e o conhecimento que tem naquele determinado momento. Se a gente começar a pensar desse jeito, a gente diz, olha, foi uma confusão, mas estava todo mundo lutando pelaquilo que achava que era mais correto. Né? Então não tinha ninguém errado, não tinha ninguém certo absolutamente. Tinham pessoas tentando fazer o melhor que podiam. Tá? E se a gente começar a falar desse jeito, bota água na fervura. E aí desce a fervura. E todo mundo aprende. Crianças não fazem mais birra. Crianças perdem o controle emocional. Pais não são pessoas que querem dar tudo para o filho. Só não são pessoas completamente treinadas para tudo o que acontece na vida infantil. Uma pessoa que quer ficar no seu assento não é uma pessoa que não tem empatia, é só uma pessoa que está lutando pelaquilo que ela pagou mais caro. A moça que filmou
só estava, sabe, pensando que estava fazendo bem para a criança, mostrando algo para a pessoa sem empatia. Ah, o grupo de pessoas que pressionou a moça que estava na cadeira estava achando que estavam defendendo um inocente, a criança. Ok, então bora aprender com isso. O que a gente pode aprender? Como é que a gente pode ampliar a nossa consciência a partir desse evento desagradável? Aprendendo tudo isso. Principalmente aprendendo a não jogar pedra. Se a gente só aprendesse a não jogar pedra, já estava de bom tamanho. Né? Não tenho nenhuma expectativa disso agora. Por quê? Porque agora a gente está no pico do vamos jogar pedra. A gente está dizendo, nós agora lutamos pelos direitos, sei lá do quê. E aí a gente joga pedra. Tá? Minha proposta é, vamos recolher as pedras e pedir desculpas, né? Usar o Ho Oponopono. Eu sinto muito por ter jogado pedra. Por favor, me perdoe. Eu não tenho uma consciência ampliada para ter uma visão mais assertiva, mais tranquila de toda a situação. Então, eu joguei pedra. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato por ter tido essa experiência e poder aprender a ampliar meu conhecimento sobre vida humana e sobre julgamentos. Eu agradeço. E eu, ainda assim, sou amor. Eu te amo. Eu sou amor. Então, eu vou me conectar com o amor. Ho Oponopono. Ho Oponopono pra gente. Para quem já falou mal de todos os personagens dessa história. Ho Oponopono. Né? Vou repetir. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. Vou me enviar agora vibração amorosa para a criança, para toda a família da criança, para a menina do assento, para a moça que filmou, para todas as pessoas daquele avião, para a agência de avião, para a dona do avião. Vamos enviar amor, né? Para que elas possam ficar seguras, mais calmas, para que esse evento possa ter passado e ter trazido o melhor, né? Que é o aprendizado do amor. Né? Vale a pena. Amor resolve tudo. Né? Amor resolve tudo. Vamos amar todos os personagens dessa história. Vamos enviar amor para todos os personagens. E para os outros personagens que se aglutinaram, milhares, a partir da internet, vamos mandar amor para que eles possam soltar as pedras deles. E enviar também amor para o aprendizado. Então, era o que eu queria dizer sobre isso. Até a próxima.